direito como é que faz, né? Eu acho que a questão do que é essa declaração de óbito é só para a gente frisar isso, que ela é um documento público, tá? E ele tem que ser preenchido por alguém que é habilitado, e é que isso aqui é importante, você tem que preencher ele por obrigação e não por opção. Então, se você for um médico que estiver encaixado em determinadas situações, você vai ser obrigado a preencher esse atestado de óbito. E aí, para que serve isso, né? A gente encerra a vida civil daquele sujeito. Eu começo a minha vida civil quando eu ganho a DN lá e ganho uma certidão de nascimento. E eu encerro essa minha vida civil quando eu recebo essa declaração de óbito e vou lá e dou baixa no cartório com a certidão de óbito. Então, além dessa questão, né, dela ser o documento que a gente precisa para liberar o corpo, ela tem toda essa questão aí legal, por isso que ela é um documento tão importante que precisa ser guardado de forma adequada, preenchido de forma adequada. Então, são essas 3 vias que vocês já têm costume, a branca, a amarela e a rosa. Então, gente, essas 3 vias estão sempre juntas, eu vou preencher, as outras automaticamente vão ser preenchidas juntas. A amarela, a gente entrega para a família vai levar no cartório e vai fazer a certidão de óbito. A rosa fica no local do preenchimento, no caso vai ficar aí na UPA, no PSF, ou onde quer que seja. E a branca eu preciso devolver para a Secretaria de Saúde. Elas são todas numeradas, a UPA vai receber um bloco. E eu só posso pegar outro bloco depois que eu devolver todas as vias brancas. Então, errou, não pode amassar e jogar no lixo. Senão, a gente não recebe outra. Por que isso? Senão, eu posso simplesmente forjar a minha morte e para pegar um benefício, para pegar um seguro. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, tá? E essa via branca, quando ela volta para a Secretaria de Saúde, além disso, ela vai servir para preencher um sistema que a gente chama de SIM, que é o Sistema de Informação da Mortalidade. Então, se eu tenho esse sistema preenchido de forma adequada, essas DOs preenchidas de forma adequada, eu tenho um sistema que funciona. Eu sei o que eu vou fazer de prevenção, de promoção em saúde. Aqui em Divinópolis está morrendo muito acima do que a literatura por diabetes, complicações de diabetes. Tem alguma coisa errada no controle desses pacientes. Tá tendo mortalidade alta neonatal. Tem alguma coisa errada. Então, ele é muito importante, tá? Então, olha só que interessante isso aqui, gente. O médico tem responsabilidade ética e jurídica por todo o preenchimento da DO. O que acontece muitas vezes com a gente, né, médico? Na hora que você recebe a DO, aquela parte da identificação já foi preenchida. Então, tá lá, né? O nome do pai, o nome da mãe, o nome da pessoa que foi a óbito, o endereço, escolaridade, tarará, fica só aquela parte médica mesmo, entre aspas, pra gente preencher. Não tem problema nenhum nisso, desde que vocês confiram essas informações. Então, preencheu errado, matou o João da Silva em vez do João de Souza, né? A responsabilidade é nossa, do médico que assinou essa DO. Então, é muito importante que a gente lembre disso, né? De fazer toda a conferência desses campos antes de assinar, tá? E aí, como é que funciona, né? No mundo ideal, eu tenho as causas, né? De que a gente fala que é causa natural, né? E as de causa violenta, ou causas externas. Aí eu brinco assim, eu falo que é causa interna e causa interna. Se morreu a pessoa, estava dentro dela mesmo, é morte natural, né? Uma causa. Se foi alguma coisa externa que alterou aquele organismo ali, é uma morte violenta. Independente de quando isso aconteceu. Nós vamos falar disso melhor. E no mundo ideal, todas as causas de morte violenta precisam ir para o Instituto Médico Legal. O único médico que pode emitir essa DO é o médico legista. E as mortes de causa natural, onde eu não sei a causa da morte, elas teriam que ir para um serviço de verificação de óbito, que é o famoso SVO. Que aqui em Minas Gerais, para vocês terem ideia, a gente tem Juiz de Fora e Uberlândia, eu acho. Sempre confundo se é Uberaba ou Uberlândia. Nem BH não tem. Então, o que acontece? A gente ainda tem uma quantidade enorme de mortes que saem sem causa definida. Isso é muito ruim para esse sim. Eu não sei o que essas pessoas que estão morrendo de morte natural, o que está acontecendo. O Serviço de Verificação de Óbitos, gente, ele é um órgão municipal. Então, é responsabilidade da prefeitura instalar, né, colocar esse serviço para funcionar. Os plantonistas, preferencialmente, tem que ser anátomos patologistas, tá? E ele faz a famosa necrópsia clínica. Ele recebe verba das 3 esferas, federal, estadual e municipal. Mas a responsabilidade da implantação e do funcionamento desse serviço é do município,
tá? Já o Instituto Médico Legal, ele é um órgão estadual que pertence à Polícia Civil e ele faz a famosa necrópsia criminal, ou seja, investigação das causas externas. Todas as necrópsias que estão no IML, elas geram, né, um inquérito policial e uma investigação. E o plantonista, obrigatoriamente, tem que ser um médico legista. Então, elas têm funções diferentes, funcionamentos diferentes, etc. Aí, quando que a gente precisa emitir uma declaração de óbito, tá? Quando é que eu vou estar nessa situação? Óbvio, quando tiver óbito, né? Morreu, eu tenho que fazer. Criança nascida viva. Então, se a criança ganhou uma DN, obrigatoriamente ela vai ter que ganhar uma DO. O óbito fetal, maior que 20 semanas, maior que 500 gramas, ou maior que 25 centímetros, eu não posso simplesmente descartar. Eu sou obrigada a emitir uma DO. E vai ser natimorto de fulana, tá? Ou RN de fulana, enfim, ok? Quando é que eu não sou obrigada a emitir? Se esse óbito, né, se esse óbito fetal tiver menos que 20 semanas, menos que 500 gramas e menos de 25 centímetros. Eu posso simplesmente descartar. Ah, Andressa, mas hoje em dia, né, faz negócio lá, achar revelação com 12 semanas, já sabe o nome da criança, né, já tem quartinho, a família quer ir no mar, ela quer fazer o velório, quer enterrar, então eu vou ter que emitir uma declaração de óbito para esse feto, tá? Então eu não sou obrigada a emitir, mas eu posso emitir nessas situações. Peças anatômicas de jeito nenhum, né, gente? Se eu tenho uma amputação, eu vou fazer só um relatório para sepultamento. Eu não sei se vocês sabem como funciona isso. A prefeitura, ela tem umas covas no cemitério, tá? E esses membros, eles são sepultados nessa cova comum. Então, braço, perna, mão, pé, que é amputado né, ou qualquer outra peça anatômica maior que tem que ser sepultada, elas são sepultadas nessa cova comum que fica no cemitério e é de responsabilidade da prefeitura, tá? Então, eu tenho as 3 vias, né? A via branca, como eu falei, ela vai ser arquivada lá no serviço, vai ser recolhida, entregue à secretaria e vai abastecer o SIM. A segunda via é a amarela e a terceira via é a rosa, que vai ficar no local. Tá? E aí, quem preenche a declaração de óbito? Então, eu vou trazer várias situações aqui, a gente vai discutindo e vocês vão me perguntando, tá? Se for um óbito com assistência médica, em geral, não tem muita dúvida. Teve o óbito, teve assistência médica, sabe a causa da morte, é aquele médico assistente, tá? Aí eu preciso sair da minha casa 2 horas da manhã para ir preencher a DO de uma paciente minha que estava internada e foi a óbito do hospital? Não. Plantonista pode fazer isso por mim, tem inclusive um campo lá que tá lá, plantonista, substituto, tá? E médico do PSF também preenche DO e tem a obrigação de preencher DO, tá? A morte natural sem assistência médica é a que sempre dá problema, né? Porque, teoricamente, se é uma morte natural sem assistência médica, eu não sei a causa da morte. A não ser que seja um doente terminal que está em casa, às vezes já está em cuidados paliativos ou alguma coisa assim, né? Mas, em geral, a gente não sabe o que aconteceu ali. E aí não importa, gente, ser jovem, ser adulto, né? Ah, não, é velho, não tem problema se alguém tiver matado, não. Jovem, mesmo que tudo indique que seja natural, é jovem, é atípico. Se tiver algum sinal de violência, ele tem que ir para o IML. Se não tiver sinal de violência, ele precisa ir para o SBO para investigar e descobrir qual foi a causa, tá? Ah, mas não tem SBO em Divinópolis. Então, tem que ser o médico do Serviço Público de Saúde mais próximo do local do óbito. E não é necessariamente a UPA. Se esse local de saúde for ao PSF, vai ser o PSF, tá? Mas é porque acaba indo mais para a UPA, porque aí é que funciona 24 horas, final de semana, enfim. Mas se for lá na área de abrangência, mas o paciente nunca veio aqui na unidade de saúde consultar. Não importa. É do serviço público de saúde mais próximo do local do óbito, tá? A declaração de óbito, olha que interessante aqui, gente, que é a definição que o França fala, né, sobre a questão do SBO. Nenhum serviço de saúde, individual ou coletivo, pode prescindir de um bom serviço de verificação de óbitos, com a finalidade de registrar e estimar os tipos de morte chamada natural. É o que eu falei para vocês. Se você não faz uma necrópsia clínica, você não chega à conclusão de qual é a morte, qual foi a causa da morte daquele paciente. E com isso, você deixa de registrar informações que são muito importantes, tá? A morte violenta não costuma ter muita dúvida. É o legista. O que às vezes traz dúvida, que a gente pegou um caso recente agora,
tá? É um paciente que acho que foi agressão, se eu não me engano. O acidente, agora eu não vou lembrar. Eu sei que ele teve um TCE, ele ficou um tempão internado no hospital e acabou indo a óbito por pneumonia, sei lá o que foi. E o médico assistente deu a declaração de óbito, emitiu a DO. Isso gera implicação legal para esse médico? Não necessariamente. O que a gente faz normalmente de rotina? A gente resgata esse prontuário, né? O médico legista, a hora que o delegado chega o inquérito para ele lá, sem o laudo de necrópsia, ele pergunta, alguém fez essa necrópsia? Não, não fez, não foi encaminhado para o IML. A gente resgata esse prontuário, faz o que a gente chama de laudo de necrópsia indireto, baseado no prontuário e baseado nessa declaração de óbito que foi assinada. Qual que é o problema que isso pode dar? Se alguém levantar a suspeita que o médico fez essa DO para esconder o crime. Então, assim, tô criando uma situação hipotética, sei lá, a mulher, ela é espancada pelo marido, chega no pronto atendimento, vai a óbito, e aí o médico emite a declaração de óbito. Aí vai falar assim, não, o médico emitiu a declaração de óbito porque ele queria encobrir o crime de feminicídio, nananana, assim, tô confabulando aqui para vocês. Não é o ideal e não deve ser feito. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Se o início de tudo, se tudo começou por causa de uma causa violenta, mesmo que a causa imediata seja biológica, esse corpo vai ter que ser encaminhado ao IML, tá? Mesmo que tenha 2 meses, 3 meses, 4 meses, não existe um lapso temporal, tá? Então, essas são as partes, né, da declaração de óbito. Eu vou passar uma por uma aqui para a gente ver. Então, em cima sempre tem um número, esse número, cada uma é única, e nessa parte 1 é a identificação. Não precisa, gente, preencher esses códigos CBO aqui não, tá? Cadê meu mouse que sumiu aqui? Tá vendo que tem o código CBO do lado direito aí embaixo? Não precisa preencher, tá? Escolaridade, data de nascimento, nome do pai, o nome da mãe, cartão SUS, não precisa preencher, tá? Preciso preencher a hora do óbito? Também não, tá? Se você souber, morreu lá, por exemplo, chega lá pra gente, às vezes que vocês encaminham, né? Com uma declaração lá, da doutora Laura, por exemplo, falando que foi a óbito no dia 8, foi declarado óbito 22h53. Aí eu coloco. Agora, caso contrário, eu não receba lá no IML, por exemplo, eu vou botar só a data. E a mesma coisa em relação, às vezes, a uma pessoa que já chega para vocês em óbito, né, de morte natural, para fazer a liberação da DO, vocês podem colocar só o dia, não é obrigatório colocar o horário, tá? A ocupação, sim, mas não se preocupem com esses códigos CBO. Residência, também não vai colocar CEP, não precisa colocar nenhum desses códigos. Rua, bairro, número, já tá ótimo, tá? A ocorrência é onde foi o óbito. Morreu em casa, morreu na UPA, é na UPA, morreu na MG 050, na MG 050. E a mesma coisa, não precisa colocar código de CNES do estabelecimento, se for o caso, e nem o código do município, nem o CBO, tá? Fetal ou menor que 1 ano. Aí só atenção nessa parte, que a primeira parte aqui é em relação à mãe, tá? Isso é muito importante para aquele sistema de informação de mortalidade e para essa questão da investigação de mortalidade infantil e materno-fetal. Então, a idade da mãe, escolaridade da mãe, ocupação da mãe, não precisa pôr esse código CBO, mais uma vez. Número de filhos vivos, semana, gravidez, tá? Se a morte em relação ao parto, aí é da criança, tá? A criança morreu antes, durante, depois ou ignorado. O peso ao nascer dessa criança e a declaração de nascido vivo, tá? Óbito em mulher em idade fértil, toda mulher em idade fértil, a gente precisa perguntar se ela estava grávida, esteve grávida, né, etc. Se recebeu assistência médica, se foi submetida à necrópsia, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Não está muito rápido não, né? Não, tá certinho. Tá, porque isso aqui eu acho que vocês já conhecem também. E aí, aqui na parte médica, propriamente dita, gente, eu falo o seguinte, se ler essa frase aqui, ó, devido ou como consequência de, esse pequenininho que tá escrito aí embaixo, a gente não erra, tá? Não precisa colocar CID e não precisa colocar tempo estimado, tá? É optativo. Quantas linhas eu tenho que colocar? 1, 2, 3, 4. Quanto mais você colocar, mais detalhado fica para quem for preencher lá no sim. Se você quiser colocar só uma, tudo bem. Eu tenho que só respeitar essa ordem de, né, a causa imediata, ela vai em cima, né? Então, vamos entender um pouquinho dessas causas. O que é causa direta, imediata ou terminal?
é o que levou meu paciente a óbito. Então, eu tive um choque hipovolêmico, morri de choque hipovolêmico. Pronto. Não existe causa de morte, tá, gente? Parada cardiorrespiratória, nem falência múltipla. Isso é consequência de morte, tá? A causa intermediária, o que aconteceu nesse meio aí. A causa básica é o que começou tudo. Então, por exemplo, eu tive um TCE, esse TCE eu tive um hematoma subdural, tive um choque neurogênico, fui a óbito. Causa jurídica, nós não queremos saber disso. Isso é o juiz, isso é o promotor, isso é o delegado. O que é causa jurídica? Foi acidente, foi suicídio, foi homicídio. Isso é causa jurídica da morte. Quem vai definir isso vai ser o delegado. Quando ele juntar todas as investigações do inquérito, ele vai apresentar para o promotor ainda tem a opção de aceitar ou não aquela causa jurídica ou até mudar. Então, isso não diz respeito a nós. A gente não entra em causa jurídica de morte, tá? Então, fica atento a essa frasezinha, devido ou como consequência de que a gente não erra. Então, como é que é a ordem? Em cima, na primeira linha, é a causa imediata ou terminal, porque é devido ou como consequência de, da primeira causa intermediária, da segunda causa intermediária e da causa básica da morte. E a parte 2 são outros estados mórbidos que eu acho interessante colocar, mas que não estão diretamente ligados. Então, tinha um câncer de próstata, tinha uma hepatite C, não sei, uma cirrose, alguma coisa que não está direto ali, mas que eu acho que é interessante colocar, tá? Então, essa normalmente que é a parte que a gente preenche, o resto já chega tudo pronto, né? Mas vamos ficar atento, lembrar de conferir as outras coisas, tá? A parte do médico, vocês não têm que colocar o telefone de vocês. Atenção, não precisa carimbar DO, tá, gente? Você tem que colocar o seu nome, letra legível, tá ali, o seu CRM legível, se você é assistente, substituto, SVO, IML e tal, um telefone de contato que consiga falar, normalmente vocês põem da UPA, alguma coisa assim, a data e a assinatura. Não precisa ter carimbo em declaração de óbito, tá, gente? A parte 7 é a parte de causas externas, que é a parte que a gente não precisa, vocês não vão preencher normalmente, porque quem preenche é o IML. Então, se for uma causa externa, isso vai para o IML. E é muito interessante isso aqui, a título de curiosidade, para vocês entenderem. Olha, André, você não acabou de falar que a gente não entra em causa jurídica, né? Olha aqui, ó. Tipo, foi acidente, foi suicídio, foi homicídio ou foi outro? Foi acidente de trabalho? Então, olha para vocês verem, eu estou colocando aqui no campo 50, do lado direito aí, de onde foi que eu tirei essa informação. Então, eu não estou afirmando nada, eu não estou afirmando que foi suicídio, nem nada disso. Eu estou simplesmente colocando que baseado na ocorrência policial, baseado no relato do hospital, baseado no relato da família, a descrição sumária do evento, o que foi? Acidente de veículo, moto versus carro. Qual foi o lugar desse acidente? Eu vou colocar aqui. Então, aqui não é o local do óbito. Aqui é onde foi aquele acidente, ou aquele autoextermínio, ou aquele homicídio, tá? Então, aqui a gente preenche sempre baseado em alguma informação externa que alguém trouxe pra gente. Isso não entra no nosso laudo e a gente não usa isso aqui para ter qualquer tipo de conclusão em relação à causa da morte ou alguma coisa, tá? O campo do cartório vai ser preenchido pelo cartório lá naquela via amarela, tá? A hora que o cartório receber isso lá. E onde é uma localidade que não tenha médico, aí é muito interessante que fala assim, que tem que ser uma pessoa idônea, que tenha discernimento, e 2 testemunhas também idôneas, acho que tem até de boa índole, se eu não me engano. Tipo assim, gente, isso é super subjetivo, né? Então, resumindo, assim, a gente sabe que não é a realidade, assim, ainda é uma realidade em alguns lugares, mas não é a rotina você estar em local que não tenha médico, tá? Então, em geral, vai estar assinado pelo médico mesmo, tá? Então, agora que eu trouxe essa introdução breve para vocês, eu queria passar para os casos clínicos, para a gente ver um pouquinho na prática aí. Olha, se alguém tem uma dúvida, só vou pegar um carregador aqui pro celular, só vai descarregar.
Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Ok. Então, vamos lá nos casos clínicos, que eu acho que dá para a gente exemplificar melhor, fica mais claro. Então, vamos lá. Masculino, 65 anos. Há 35 anos sabia ser hipertenso, não fez tratamento. Há 2 anos começou a apresentar dispneia de esforço, foi ao médico, diagnóstico de hipertensão arterial, cardiopatia, iniciou o tratamento. Há 2 meses evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva e hoje teve edema agudo de pulmão, falecendo após 5 horas. Ele tinha um diagnóstico de câncer de próstata. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, quem vai preencher essa DO? Médico assistente tem que encaminhar para o IML ou para o SVO? Assistente. Assistente, né? Então, como é que vai sair isso aí? Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia, hipertensão arterial. Ah, não, Andressa, não acho que hipertensão arterial entra aqui, não. Não põe. Ah, eu quero pôr só edema agudo de pulmão. Ok, não tem problema, tá? Eu preciso colocar no mínimo uma. E a neoplasia de próstata eu resolvi colocar aqui, tá? Então, básica, né? A causa básica é natural, então a hipertensão arterial, tudo ali é natural, né? Quem vai preencher vai ser o médico assistente mesmo. Acho que esse caso não tem muita dúvida, né? Então, vamos para outro caso. 25 anos, pedreiro, estava trabalhando quando sofreu uma queda de andaime, tá? Foi resgatado pelo SAMU, encaminhado ao hospital, fez uma cirurgia por causa de um TCE. Teve um hematoma subdural. Morreu após 3 dias por choque neurogênico, tá? Quem vai preencher essa DO? Tem que encaminhar para o IML ou SVO? Sim, tem que caminhar. Caminhar. Então, esse vai para o IML, né? Por quê, gente? Porque a causa... o choque neurogênico, ele é uma causa natural. Mas o hematoma subdural também, mas o traumatismo craniano não é, tá? E aí, gente, sempre fica essa dúvida, coloca ou não coloca o tal do queda de andaime, tá? Os nossos dois principais... as nossas duas principais referências bibliográficas, que é o França e o Higino, eles se contradizem. Um fala para colocar e o outro fala para não colocar. Eu, particularmente, não coloco, tá? Eu não ponho queda de andaime, tá? Eu prefiro não colocar. Eu ponho lá naquele campo da causa externa. Eu paro aí no TCE, tá? A causa básica é violenta, é um acidente, então tem que ir para o IML, para o médico legista. E aí é o que eu tô falando com vocês. Essa questão do andaime aqui é mais a causa jurídica, eu não entro nisso, não coloco, tá? Ó, masculino sofreu acidente automobilístico com trauma torácico há 1 mês, tá? Foi submetido a uma drenagem torácica também há 1 mês. Ele teve alta de CTI há 15 dias. Evoluiu com uma pneumonia há 4 dias, choque séptico há 2 dias e óbito. E aí, quem vai fazer a DO? Médico assistente? Precisa encaminhar para o IML ou para o SVO? IML. IML, né? Porque o início de tudo foi o trauma torácico. E aí o acidente automobilístico que entra naquela mesma história da queda de andaime. Ah, Andressa, se ele tivesse ido embora para casa, teve alta, voltou daí, sei lá, daí 15 dias com a pneumonia, nanana, mesmo assim, gente, tá? Então não tem esse lapso entre o início e o final, a não ser que ele voltasse e faleceu. Ou seja, às vezes a gente fica na dúvida, porque passa tanto tempo. Sabe quando isso é muito comum? Esses velhinhos que caem em casa. Cai e tem, por exemplo, a fratura de fêmur. E aí vai passando o tempo, ele vai complicando, mas você vê que tudo começou lá naquela fratura de fêmur. E vai ser aberto o inquérito, porque ele pode ter caído em casa, mas ele pode ter sido vítima de maus tratos também, tá? Porque foi um acidente. Então, a causa básica violenta, legista, tá? A causa jurídica, a gente não coloca em geral, tá? Esse aqui são os casos que dão problema, né? Feminina, previamente hipertensa, teve um mal súbito na fila do banco vindo a óbito. Quem preenche a DO? Médico assistente. Teria que encaminhar para o IML ou SVO? Vamos pensar no mundo ideal. O ideal seria o SVO, então. Esse é um caso clássico de SVO, porque a gente não sabe do que morreu. Tem algum indício de violência? Não. Né? Eu sei do que morreu? Também não. E aí, o que a gente faz? Indeterminado de causa clínica, tá, gente? A gente não tem que ficar inventando causa de morte. Por que isso? Eu falo que é até uma forma mesmo da gente começar a mostrar para o Estado, mostrar para tudo, que a gente precisa de um SVO. Porque se a gente começa a colocar, foi infarto agudo do miocárdio.
Mas, gente, não, você sabe se infartou? Não sabe. Então, a gente não pode inventar a causa de morte. Não sei do que foi, vai sair como indeterminado de causa clínica, tá? Ah, Andressa, mas eu não quero colocar hipertensão aqui, não. Não sei se ela tinha mesmo. Não coloca, tá? O que pode acontecer, às vezes, quando a gente coloca indeterminado de causa clínica? A hora que chegar lá na secretaria para preencher o sim, se você tem um número alto de declarações de óbito com causa de morte indeterminada, dá problema lá na prefeitura, nananã, na hora de receber verba, essas coisas todas assim. Não é interessante isso. Então, talvez vai chegar para vocês um questionário para preencher, perguntando assim, mas você não tem nenhuma pista? Me dá um prontuário dela, me dá alguma coisa. E aí começa uma investigação dessa morte para ver se consegue achar alguma coisa em PSF, alguma coisa na própria UPA, ou em algum outro lugar que consiga chegar pelo menos a uma suspeita do que foi essa morte, tá? Mas vai sair como indeterminado de causa clínica e pronto, tá? Tem uma causa natural, seria o SVO, não existindo o SVO, vai ter que ser o médico do serviço público mais próximo, tá? Então, vamos para o caso 5. Masculino portador de doença de Chagas há 10 anos. Foi admitido com sangramento oral devido a uma úlcera perfurada há um dia. Evoluiu com choque hipovolêmico e óbito. Quem vai preencher essa DO? Aqui acho que também não tem muita dúvida, né? Vai ser o médico mesmo assistente, tá? E aí como é que sai isso? Choque hipovolêmico devido à úlcera. E aí a gente coloca a doença de Chagas num outro campo, porque teoricamente o Chagas não teria relação direta com a úlcera. Se eu achar que tem, entendeu? Tá? Então a gente coloca mais ou menos isso. Natural, médico assistente, tá? Olha esse caso aqui, gente, para a gente fixar essa questão. Previamente, 52 anos, previamente isto, evoluiu com uma dor retroesternal súbita e intensa na região torácica esquerda, irradiou para o ombro esquerdo, associada a sudorese e palidez intensa, teve perda de consciência. O SAMU chegou ao local e diagnosticou só uma parada cardiorrespiratória. Não respondeu às manobras de reanimação, tá? E aí, quem vai fazer essa declaração de óbito? Precisa levar esse corpo para a UPA ou para o serviço de saúde mais próximo do local do óbito? Não, pode. O médico do SAMU pode O fazer. médico do SAMU pode declarar, pode e deve, ele tem a obrigação legal mesmo de declarar esse óbito. Se não existisse, se existisse o SVO aqui, o ideal seria a gente encaminhar para o SVO. Mas você vai falar para mim, Andressa, mas isso é figura de livro de infarto. Concordo com vocês. Só que eu tenho diagnóstico? Não tem. Então ele vai sair como indeterminado de causa clínica. Entendeu? Ah, eu suspeito que seja um infarto. Isso aí você pode fazer um relatório depois se a Secretaria de Saúde te pedir e complementar. Mas você não pode determinar que foi um infarto se você não tinha nenhum exame, nada que confirmasse esse infarto. Entenderam? Vai ser um relato que alguém vai contar para vocês isso. Eu também acho que é figura de livro, eu também acharia que era um infarto. Só que a gente não pode colocar isso, tá? Então, ele teria que ir para o SVO. Se não tem SVO, o próprio médico do SAMU, ele declara o óbito. Olha só, gente, esse caso aqui também é um caso diferente para vocês entenderem, às vezes pode aparecer para a gente, tá? Feminino, uma criança, 5 anos, previamente rígido, evoluiu com febre 39 graus, peteques no corpo, hemorragia gengival 24 horas. Deu entrada no pronto atendimento desidratada, apresentando os sintomas citados. O hemograma mostrou uma plaquetopenia, leucocitose com aumento de linfócitos, tá? Evoluiu com rebaixamento do nível de consciência e óbito após 10 horas de internação. O que aconteceu com essa criança? Isso aqui é uma causa provavelmente natural, não é isso? Não tem nenhuma suspeita de violência aqui. Mas quem vai preencher essa declaração de óbito e como que a gente vai preencher essa declaração de óbito, tá? Vou ir falando aqui para vocês entenderem. Essa criança é uma criança que teria que ir para um SVO. É uma febre hemorrágica? Concordo, uma febre hemorrágica. Mas qual é essa febre hemorrágica? A gente não tem diagnóstico ainda, tá? Então, ela teria que ir para o SVO. Não tendo SVO, vai sair como indeterminado de causa clínica de novo. Olha o transtorno que isso vai causando, tá, gente? Mas aí, o que acontece nesse caso? É natural, teria que ser o SVO, não tem, vai ser o serviço público onde ela estava internada. Só que existe, gente, a vigilância epidemiológica. Eu não colhi sangue dessa criança, e eu posso, inclusive, colher sangue dessa criança depois do óbito.
E essa investigação, ela pode acontecer depois. Então, eu preciso vou ter que fazer aquela ficha do SINAM e eu preciso notificar e comunicar a vigilância epidemiológica imediatamente. E existe, eu não coloquei a imagem aqui, uma declaração de óbito da vigilância epidemiológica. Então, quando sai o resultado desses exames, ela vai pedir sorologia para tudo e vai investigar. E essa causa da morte dessa criança vai ser desvendada depois que sair esses exames complementares. Então, eu não vou inventar que é dengue, eu não vou inventar que é riquetes, eu não vou inventar que é febre maculosa, vai ficar como indeterminado e cabe à vigilância epidemiológica, por ser uma doença transmissível nesse caso, a obrigação da investigação, tá? Entenderam esse caso? Que é um caso diferente, assim, que eu quis trazer por causa disso. Aqui o caso que eu falei para vocês, né? 86 anos, hipertensa, diabética, teve queda da proprietura em casa com fratura do fêmur. Foi internado, submetido à cirurgia para osteossíntese. Teve uma alta após 3 dias. 2 dias após a alta, evoluiu com insuficiência respiratória e queda da oximetria. Foi levado novamente ao hospital, foi feito o diagnóstico de TEP e evoluiu para óbito, tá? Então, gente, caiu em casa, é uma idosa, não sei o que, é acidente. A gente não pode liberar essa declaração de óbito para a família. Obrigatoriamente vai ter que ir para o IML. Tá? O início de tudo foi uma queda. Se foi empurrou, se foi, né, uma agressão, se foi um acidente, não cabe a nós decidir. Nós vamos preencher da forma adequada, encaminhar e deixar que a investigação resolva, tá? Então, tromboembolismo, fratura de fêmur, ela tinha hipertensão e diabetes, tá? Violenta, tem que ir para o médico legista, tá? E aí, gente, só para finalizar e a gente enfatizar aqui, né, não existe DO preenchida com falência múltipla de órgãos e nem comparada à caixa respiratória, tá? Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, né, exceto os exemplos e tal, todo esse manual, tá nesse livrinho, né, que é do CFM, que é a declaração de óbito, documento importante e necessário, tá? Então, tem, né, é o livrinho que explica tudo direitinho e explica essas questões aí, tá? Eu vou abrir para dúvidas, para discussões.